Feche os olhos por um instante e escute com o coração. Talvez sua respiração esteja pesada hoje. Talvez o silêncio da sua casa esteja gritando por dentro. Talvez você tenha tentado dormir, mas não conseguiu encontrar paz. Há um tipo de cansaço que o corpo não resolve. Um tipo de inquietação que nem mesmo o repouso físico consegue silenciar. É a alma que está acordada. É a alma que geme. É a alma que ainda está esperando respostas. Muitos deitam o corpo, mas não conseguem deitar a alma. Tentam repousar, mas há dentro de si um campo de batalha, onde pensamentos circulam sem permissão, onde memórias voltam como fantasmas e onde a fé, por vezes, parece pequena diante do tamanho da dor. A noite se torna então o palco de uma guerra silenciosa. Por fora, tudo parece tranquilo. Por dentro, tudo está em alerta. E Deus? Onde está Deus nesse cenário noturno da alma? Ele está. Sempre esteve, porque antes mesmo que você se deitasse, Ele já sabia o que você carregaria em seus ombros esta noite. Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. E Ele entende o que você nem consegue explicar. Cada suspiro é uma oração. Cada lágrima é uma palavra. Cada silêncio é um pedido. A palavra diz em Salmo 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa não é apenas uma frase bonita para se repetir. É um clamor real, um grito contido. É como se o salmista dissesse: Senhor, estou cercado, há ameaças ao meu redor, há ansiedade dentro de mim. Mas eu escolho confiar, eu escolho descansar no Senhor. Mas a realidade é que nem todos conseguem fazer essa escolha com facilidade. Muitos oram antes de dormir, mas suas orações são mecânicas. Suas palavras são apressadas. O coração ainda está fechado. O espírito ainda está preso. Porque antes de dormir, é preciso entregar. Antes de adormecer o corpo, é preciso acalmar a alma. E isso só é possível quando deixamos Deus entrar no quarto. Mas não só no ambiente físico, no quarto da nossa alma. Você já percebeu como o travesseiro parece conhecer histórias que ninguém mais conhece? É ali que derramamos o que não tivemos coragem de falar durante o dia. É ali que o medo vem com mais força, que a solidão grita com mais clareza. Porque à noite, tudo fica mais nítido. O barulho do mundo cessa, mas o barulho interior aumenta. Pensamentos repetitivos, culpas antigas, promessas que ainda não se cumpriram, orações que parecem não ter resposta. C.S. Lewis disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. À noite, esse grito espiritual se torna mais audível. Não é um grito de condenação, é um grito de chamada. Deus está chamando você de volta, não para um lugar religioso, mas para um lugar de intimidade. Um lugar onde você pode ser sincero, vulnerável, verdadeiro. Onde você pode dizer: Senhor, eu não estou bem. Eu tentei ser forte, tentei manter tudo em ordem, mas eu estou cansado, estou machucado e eu preciso de Ti. Talvez você tenha vindo até esta oração como quem procura um alívio rápido. Talvez tenha vindo apenas porque não conseguiu dormir. Mas Deus quer te dar mais do que uma noite de sono. Ele quer te dar um novo descanso. Um descanso que começa por dentro. Um descanso que atravessa o espírito e renova o coração. Um descanso que não depende das circunstâncias externas, mas da presença interna do Espírito Santo. Hoje,
Essa oração não é apenas para induzir o sono, é para provocar cura, é para romper ciclos, é para entregar pesos antigos, é para quebrar votos silenciosos que você fez no escuro da dor. É para levantar um altar no seu quarto, um altar não de rituais, mas de entrega real. Porque o descanso verdadeiro começa quando a alma se rende. Quando os fardos são colocados aos pés da cruz. Quando o coração para de lutar sozinho e começa a repousar na fidelidade de Deus. Talvez você tenha acumulado dias difíceis. Talvez o corpo esteja presente, mas a alma esteja distante. Talvez seus olhos estejam cansados, mas sua mente continua acordada, lembrando, revivendo, temendo. Talvez você tenha sorrido durante o dia, mas agora, no silêncio da noite, sente que está desmoronando por dentro. Deus vê, Deus entende, Deus acolhe, e Ele está aqui, agora, neste momento. Enquanto você ouve esta oração, enquanto sua alma ainda tenta se proteger de mais uma decepção, Ele já está tocando áreas que você nem sabia que precisavam ser tocadas. Ele não vem com acusação, Ele vem com óleo. Ele não vem com cobrança, Ele vem com abraço. Ele não vem com exigência, Ele vem com descanso. Respire fundo, solte o controle. Deixe que a presença o envolva como um cobertor de luz. Imagine a paz de Deus como um rio passando por dentro de você, levando embora o medo, a angústia, o barulho. Deixe que esse rio lave sua mente, lave suas emoções, lave sua memória, lave até mesmo as palavras que foram ditas contra você. Hoje, essa noite pode ser diferente. Hoje, sua cama pode ser um altar e seu sono uma oferta de fé. Não precisa entender tudo, não precisa resolver tudo. Apenas entregue, como uma criança cansada que se deita nos braços do pai e repita em silêncio, mesmo que com a voz trêmula: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo, me dá paz, me deixa descansar em Ti. Senhor, hoje eu oro por todos aqueles que, ao se deitarem, enfrentam batalhas que ninguém mais vê. Pessoas que, mesmo cercadas de silêncio, vivem uma guerra interior. Uma inquietação que pulsa no peito, uma dor que ninguém soube nomear. O travesseiro se tornou testemunha das lágrimas mais sinceras. Lágrimas que não foram derramadas no culto, nem vistas nas redes sociais, mas que escorrem noite após noite, quando o mundo desacelera e a alma, finalmente, mostra sua verdadeira face. Há quem tenha deitado hoje com a alma sangrando, feridas de rejeição, de abandono, de promessas quebradas, feridas que foram ignoradas durante o dia, disfarçadas com sorrisos, mas que à noite gritam. Gritam porque não foram tratadas. Gritam porque a solidão silencia todas as distrações. Pai, toca agora nessa alma ferida. Toca no lugar da rejeição. Toca onde as palavras machucaram. Toca onde os gestos faltaram. Porque só o Teu Espírito conhece os corredores profundos da dor. Sabemos, Senhor, que o inimigo tenta se aproveitar do silêncio da madrugada. Ele lança pensamentos, ele sussurra dúvidas, ele planta o medo. Mas hoje, com a autoridade do Teu nome, nós nos posicionamos contra toda seta emocional lançada neste horário. Todo espírito de tormento mental, toda opressão noturna, toda confusão de pensamentos, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Pois está escrito no Salmo 6, 6, 9, de tanto chorar, inundo de lágrimas o meu leito. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Sim, Pai,
O Senhor aceita as orações feitas no choro, as orações que brotam da dor mais honesta, da alma mais exausta. Nesta noite, declaramos que a cama não será mais campo de guerra, mas altar de adoração, que o travesseiro não será mais encharcado de angústia, mas ungido com paz, porque tu és o oleiro. E mesmo na noite, mesmo no silêncio, mesmo na escuridão, tu estás moldando o barro. Jeremias viu, na casa do oleiro, o vaso quebrado era refeito. E hoje, Senhor, nos colocamos de novo em tuas mãos. Ainda que rachados, ainda que trincados, ainda que partidos, molda-nos no silêncio, refaz-nos na escuridão, porque em ti até a noite se torna solo fértil para um novo amanhecer. Quantas vezes deitamos cansados e levantamos mais pesados do que antes, porque o corpo repousou, mas a alma permaneceu carregando tudo aquilo que nunca foi entregue. Pai, hoje entendemos. O sono não cura o que o coração se recusa a entregar. Não basta fechar os olhos. É preciso abrir o coração. É preciso confessar. É preciso esvaziar. É preciso rasgar a alma na tua presença, como quem diz: Senhor, eu não consigo mais fingir que está tudo bem. Muitos têm orado à noite, mas não em verdade. Dizem palavras decoradas, repetições religiosas, frases sem alma. Mas hoje, Senhor, queremos orar diferente. Queremos orar com a dor, orar com a verdade, orar com sinceridade. Não há cura sem confissão, e a confissão não é fraqueza, é o início da libertação. Está escrito em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Purifica-nos esta noite, Senhor. Lava-nos no teu sangue, que cada pensamento oculto, cada emoção escondida, cada peso disfarçado, venha à luz diante de ti. Hoje declaramos: haverá um novo hábito em nosso quarto, uma nova rotina espiritual antes de dormir, uma prática que muda tudo: confissão, plano, gratidão, plus, renúncia. Confessamos nossos fardos, agradecemos por tua fidelidade, renunciamos toda aliança com o medo, com a ansiedade, com o orgulho, com a religiosidade, como em Levíticos 6:12, onde o fogo do altar não podia se apagar e as cinzas precisavam ser removidas diariamente. Hoje também limpamos nosso altar interior. Tiramos as cinzas do que já foi, tiramos os restos das orações não respondidas, das mágoas guardadas, das expectativas frustradas. Que o teu Espírito venha com nova chama, Senhor, uma chama que consome as cinzas da alma. Que cada noite seja um reinício, que cada oração seja um recomeço, que cada confissão abra espaço para a tua presença habitar. Porque não queremos dormir apenas por costume, queremos repousar em ti. E para isso, precisamos esvaziar a alma. Faz isso conosco agora, Pai. Faz isso com quem me ouve, com quem tenta dormir, mas carrega o mundo dentro do peito. Ensina-nos a descansar no altar e não apenas na cama. Pai, quantos dos teus filhos e filhas têm vivido sob o peso de uma mentira sutil, mas profunda, a de que estão apenas cansados? Quantas vezes alguém respondeu com um sorriso mecânico, dizendo: está tudo bem, quando na verdade, por dentro, havia um grito preso, uma dor abafada, uma alma esgotada. A verdade, Senhor, é que o cansaço da alma não se resolve com um travesseiro macio ou com mais horas de sono, porque existem fardos que nem o descanso físico alivia. Há inquietações que denunciam que algo dentro de nós
ainda está fora do teu lugar. O espírito inquieto revela áreas que precisam de cura, áreas que estão sangrando em silêncio, áreas que já foram ignoradas por tempo demais. Mas hoje, Espírito Santo, nós te damos liberdade para acessar esses lugares secretos. A palavra diz em Filipenses 4, 6, 7: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sim, Senhor, nós queremos essa paz que não depende de lógica, que não precisa de explicação, que simplesmente invade, envolve, protege e cura. Hoje propomos algo novo. Antes de deitar, queremos escrever uma carta para o céu. Uma carta a Ti, Pai. Mesmo que seja breve, mesmo que seja só uma linha, mas queremos deixar registrado em palavras aquilo que pesa, aquilo que ainda não conseguimos transformar em oração. Porque há algo poderoso em escrever com sinceridade, há algo terapêutico em nomear o que sentimos diante do Teu olhar. E ao escrever, entregamos. Ao escrever, soltamos. Ao escrever, permitimos que a Tua mão comece a trabalhar naquilo que já não conseguimos carregar. A alma, Senhor, é como um templo. E se esse templo não for purificado, os fantasmas do passado continuam acampados dentro. Memórias, mágoas, ressentimentos, promessas não cumpridas. Mas hoje, declaramos limpeza espiritual. Declaramos um mover de cura interior. Declaramos que o "está tudo bem" será trocado pela verdade. Senhor, estou cansado, mas me entrego. Porque a verdadeira paz não nasce da negação da dor, mas da rendição a Ti, que és o príncipe da paz. Cura o espírito cansado, sopra vida nova no coração abatido, e que ao final desta noite, o que parecia ser só cansaço, se transforme em encontro, encontro com a Tua presença restauradora. Senhor, quantas noites foram roubadas pelo medo do amanhã? Quantas mentes continuam acordadas mesmo após o corpo se deitar? Dominadas por cenários catastróficos, por preocupações invisíveis, por perguntas sem resposta. A ansiedade se instalou como um ídolo emocional, porque no fundo, Pai, temos confiado mais em nossas previsões do que em Tuas promessas. Temos tentado controlar o incontrolável, planejar o incerto, garantir aquilo que só Tu podes garantir. E isso nos exaure. Isso nos afasta da Tua paz. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que colocamos o futuro acima de Ti, por cada vez que tememos mais as possibilidades do que confiamos no Teu caráter. A Tua palavra diz, em Mateus 6,34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pai, queremos viver essa verdade. Queremos descansar nessa promessa. Queremos deixar o amanhã nas Tuas mãos e habitar o hoje com fé. Hoje, propomos uma prática sagrada, o silêncio interior. 10 minutos de adoração sem pedidos. 10 minutos apenas contemplando a Tua presença, como quem se deita no colo do Pai e simplesmente respira, sem pressa, sem metas, apenas entrega. Porque o medo se dissolve quando o amor perfeito entra, e a adoração silencia a voz da ansiedade. Que cada pessoa que me ouve agora experimente esse silêncio santo. Que mesmo no meio do caos externo, haja um jardim interno, onde o Espírito Santo sussurra. Dormir, Senhor,
É um ato de fé. É declarar: mesmo que eu não saiba o que o amanhã trará, eu confio em quem governa os meus dias. É como Noé na arca, ouvindo a chuva do juízo, mas confiando na promessa de salvação. É como uma criança que fecha os olhos, sabendo que o Pai vela por ela. É assim que queremos terminar esta noite, não tentando prever o futuro, mas repousando no teu amor. Que todo medo se curve diante da tua autoridade, que toda ansiedade se dissolva na tua presença e que cada pensamento de insegurança seja trocado pela certeza: o meu amanhã pertence ao Senhor. Senhor, neste momento quero orar por todos que travam uma guerra dentro da própria mente. Quando o mundo se cala, quando os ruídos externos cessam, a alma começa a falar mais alto, e nem sempre com palavras de paz. Muitos, Pai, deitam e se tornam réus no próprio tribunal mental. Um tribunal onde não há defesa, onde os pensamentos repetem acusações, revisitam erros, revivem cenas que já deveriam ter sido apagadas. Pensamentos que dizem: você falhou, você decepcionou, Deus não te ouve mais. Mas hoje, Senhor, eu clamo: quebra esse ciclo de autoacusação. Rompe, pelo poder do teu sangue, essa repetição infernal que tenta aprisionar a mente dos teus filhos. A tua palavra declara em Romanos 8:1: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é sobre essa verdade que nos firmamos nesta noite. Não estamos deitados em culpa, estamos repousando na graça. A graça que cobre, a graça que perdoa, a graça que liberta. Clamo agora, Espírito Santo, por uma limpeza mental sobrenatural. Que todo pensamento obsessivo seja silenciado. Que toda lembrança distorcida seja curada. Que toda mentira do inimigo seja exposta à luz da tua verdade. Que cada mente aflita receba agora a paz que vem do alto. Que essa pessoa que me ouve, que se acusa, que se culpa, que se questiona, possa respirar profundamente e dizer: Senhor, eu não sou mais refém do que pensei. Eu sou teu. E agora, Senhor, faço uma oração de purificação. Pai, em nome de Jesus, limpa minha mente com o sangue do Cordeiro. Apaga as palavras que me feriram. Cala as vozes que me oprimem. Fecha as portas que o inimigo tentou abrir dentro da minha alma. Como a parábola das 10 virgens em Mateus 25, que esperavam o noivo com candeias acesas. Também queremos manter a nossa luz acesa antes da meia-noite, porque se a lâmpada da mente apaga, a alma se perde no escuro. Mas se o teu fogo acende, até a escuridão vira templo. Senhor, muitos pensam que orar antes de dormir é apenas um ritual, uma formalidade espiritual. Mas hoje, queremos mais do que uma rotina. Queremos um encontro, porque não há sono restaurador sem presença. E a tua presença, Senhor, é real. Mesmo invisível, mesmo silenciosa, mesmo imperceptível aos sentidos humanos. Ela traz um descanso que o mundo não pode oferecer. Por isso, te pedimos agora, vem sobre este lugar. Transforma este quarto num altar. Transforma este momento num portal entre o céu e a alma. A tua palavra em Salmo 91:1 nos lembra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não queremos apenas visitar esse lugar, Senhor. Queremos habitar. Queremos fazer do teu esconderijo o nosso lugar de repouso. Porque ali o medo não toca, a angústia não governa, e o espírito encontra o que o corpo jamais conseguiu produzir por si mesmo: descanso verdadeiro.
Hoje fazemos um ato profético. Ungimos em nome de Jesus o travesseiro, a cama, a porta deste quarto. Declaramos que este ambiente não é apenas um cômodo, é território consagrado, é altar de intimidade, é lugar de cura. O óleo que simboliza o teu espírito vem agora sobre cada canto, e com ele a paz que invade, a paz que silencia, a paz que cura. Senhor, que a tua presença seja mais real do que a escuridão, que a tua voz seja mais audível do que as preocupações, que o teu toque seja mais forte do que as dores, porque quando o Senhor entra, tudo muda. Quando o Senhor entra, até o caos se acalma. Quando o Senhor entra, até a morte tem que recuar. E hoje pedimos, entra neste quarto, entra nesta noite, entra nesta alma, transforma o travesseiro num lugar de renovo, que aquele que se deita encontre alívio, que aquele que chora encontre consolo, que aquele que teme encontre refúgio, porque tu és o nosso descanso, tu és a nossa sombra, tu és o Deus que vela enquanto dormimos. E por isso, Senhor, confiamos. Mesmo de olhos fechados, o teu cuidado permanece. Mesmo inconscientes, o teu Espírito continua agindo. E por isso, hoje, descansamos. Pai, neste momento de entrega noturna, quero interceder por aqueles que estão cansados, mas não conseguem repousar. Não por causa do corpo, mas por causa de prisões invisíveis que a alma carrega. Votos esquecidos, alianças emocionais feitas em meio à dor, declarações ditas em silêncio, mas que continuam agindo como grilhões espirituais. Palavras como: nunca mais vou confiar, nunca mais vou amar, nunca mais vou me abrir. Ditas para se proteger, mas que acabaram se tornando cárceres. Senhor, hoje te pedimos, ilumina essas memórias ocultas. Traz à luz tudo o que foi dito na dor, tudo o que foi selado na alma ferida, porque muitos não conseguem descansar, não por falta de fé, mas por estarem presos a pactos interiores que o teu Espírito quer romper. Em Eclesiastes 5:4 está escrito: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Mas quantos votos foram feitos e esquecidos? Quantos votos foram gerados em mágoas, em traumas, em decepções? Clamo agora, Pai, por uma unção de renúncia, uma unção que quebra correntes silenciosas, uma unção que rasga contratos feitos no escuro da dor. Declaramos que toda palavra lançada contra o próprio coração, toda promessa feita em revolta, toda frase de autodefesa emocional, seja agora cancelada em nome de Jesus. Porque só o Senhor tem o direito de escrever nossa história. Só o Senhor pode definir o nosso futuro. E nenhuma palavra proferida fora da tua vontade pode permanecer. Hoje, oramos como Ana no templo, lágrimas em silêncio, palavras que ninguém ouviu, mas que o Senhor percebeu. E no silêncio da madrugada, entregamos esses votos ao teu altar. Oramos por libertação profunda, por cura das alianças feitas em desespero, por restauração das emoções que ficaram paralisadas naquele momento de dor. Que o teu sangue, Senhor, cubra essas áreas. Que o teu perdão lave até os cantos mais escondidos da alma. Que a tua voz quebre as amarras do passado. Queremos dormir livres, Senhor. Livres para amar de novo, livres para confiar, livres para nos abrir à tua vontade. Que o descanso desta noite seja completo, porque toda corrente foi quebrada,
Todo voto foi renunciado e toda prisão foi dissolvida na luz da tua presença. Hoje o passado não dita mais nosso repouso. Hoje a alma se deita contigo, livre. Senhor, a quem ore à noite apenas por hábito, a quem leia a Bíblia antes de dormir como quem cumpre uma obrigação, mas o coração, na verdade, está distante. A alma não está conectada. O espírito está apagado. Dormir após cumprir o dever cristão se tornou rotina, mas sem presença, sem calor, sem lágrimas, sem verdade. Hoje, Senhor, queremos romper com a religiosidade vazia, porque sabemos, a alma não descansa quando vive apenas de aparência. Ela só repousa onde há verdade, onde há entrega, onde há presença real. Isaías 29:13 revela esse contraste. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que tristeza, Senhor! Que perigo! Honrar com os lábios, mas manter o coração distante. Cantar hinos, mas não ouvir a tua voz. Orar, mas não sentir o teu toque. Não queremos isso. Não podemos mais viver assim. Hoje queremos quebrar esse ciclo. Queremos voltar à fome genuína por ti. A sede real pela tua presença. Espírito Santo, visita agora aquele que se acostumou com a oração automática, aquele que decorou as palavras, mas esqueceu como é sentir tua glória. Restaura o altar da intimidade. Acende de novo a chama da busca sincera. Toca, Senhor, esse coração endurecido pelo tempo, pela rotina, pela culpa, pelo medo. Que a oração noturna deixe de ser um ritual e se torne um reencontro. Um momento onde o céu toca, onde a alma volta a pulsar, onde o amor renasce. A noite, Senhor, é o termômetro da intimidade. Quem te ama de verdade fala contigo no silêncio. Quem te deseja não espera o culto, não depende do pastor, não precisa de aplausos. Quem te ama se ajoelha no escuro do quarto e te chama pelo nome. Hoje, queremos ser assim. Hoje, clamamos por isso. Que nesta noite, cada palavra seja sincera, cada suspiro seja oração, cada lágrima, um clamor. E que ao nos deitarmos, o teu Espírito esteja tão presente que até o sono seja profético. Porque onde há intimidade, há paz. Onde há presença, há descanso. E onde há verdade, há cura. Pai, neste momento oro por aqueles que estão cercados de pessoas, mas se sentem profundamente sozinhos. Pessoas que sorriram o dia inteiro, que cumpriram suas tarefas, que responderam a todos os chamados, mas que, quando a noite chega, percebem que estão vazias. A solidão espiritual, Senhor, é uma dor silenciosa. Não se trata da ausência de companhia humana, mas da ausência do toque da alma. E essa ausência, quando não reconhecida, gera frieza, gera angústia, gera distanciamento. Quantos têm vivido assim, Senhor? Dentro de igrejas, mas distantes do teu toque. Dentro de lares cheios, mas com o coração em ruínas. A tua palavra em Salmo 25:16 é o clamor de muitos. Volta-te para mim e tem misericórdia, porque estou solitário e aflito. Pai, hoje pedimos que te voltes para aqueles que se esqueceram do que é sentir a tua presença. Que te voltes para os que adormecem com o peito apertado, mesmo tendo cumprido todos os deveres cristãos. Queremos hoje uma oração de filiação, uma oração que nos reconecte contigo como filhos e filhas amados.
Não queremos falar contigo como servos distantes, nem como desconhecidos temerosos. Queremos voltar ao lugar da intimidade paterna, onde podemos deitar e ouvir tua voz dizendo: Filho, estou aqui. Filha, não estás sozinha. Porque a solidão espiritual começa a se dissolver quando reconhecemos que o Pai ainda está presente, ainda nos vê, ainda nos deseja, ainda nos chama. Que nesta noite a tua presença preencha os espaços que ficaram vazios por tanto tempo. Que o teu amor aqueça os lugares frios do coração. Que a tua paternidade se manifeste no silêncio do quarto. Espírito Santo, quebra agora todo o ciclo de solidão espiritual. Toca onde faltou o abraço, onde faltou palavra, onde faltou cuidado. Que esse filho que me ouve agora sinta o teu carinho. Que essa filha que se sente invisível escute o teu sussurro dizendo: eu te vejo, eu nunca te deixei. A noite é a hora em que Deus sussurra: não estás só, eu estou aqui. E se tu estás, Senhor, então a solidão não tem mais poder. Se tu estás, o vazio se torna altar. Se tu estás, o silêncio se transforma em diálogo. E se tu estás, então podemos dormir, sabendo que somos amados, sabendo que nunca estivemos realmente sozinhos. Senhor, queremos agora alinhar o nosso espírito para que esta noite não seja apenas mais uma. Não queremos apenas repousar o corpo, queremos consagrar nosso sono, porque sabemos que a forma como terminamos o dia molda a atmosfera do descanso. Há quem termine o dia reclamando, outros distraídos, outros feridos. Mas hoje queremos terminar em adoração, em expectativa, em entrega. Queremos preparar o espírito para ouvir, mesmo enquanto dormimos. A tua palavra diz em Atos 2:17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão sonhos. Pai, queremos esses sonhos, não sonhos comuns, mas sonhos celestiais, revelações noturnas, direções espirituais, toques proféticos, porque até no sono o Senhor trabalha. Até dormindo, o nosso espírito pode estar em comunhão contigo. Oramos agora. Senhor, fala comigo em sonhos, cura enquanto durmo, restaura enquanto descanso, semeia palavras eternas no meu espírito, e que ao acordar eu saiba que estive contigo. Queremos dormir com o coração posicionado, com a alma em paz, com a mente livre, com o espírito conectado, como Samuel, que ouviu a tua voz na madrugada e respondeu: fala, Senhor, teu servo ouve. Também queremos deitar assim, disponíveis, entregues, atentos, porque mesmo quando nossos olhos fecham, o nosso espírito pode estar em vigília. Porque quem vive em comunhão não precisa de esforço para ouvir. Precisa apenas de sensibilidade. E essa sensibilidade nasce da intimidade, do relacionamento, da entrega constante. Pai, que a atmosfera desta noite seja profética, que este quarto seja um lugar onde anjos transitam, onde o Espírito Santo ministra, onde o coração repousa. Que o sono não seja apenas biológico, mas espiritual. Um tempo de cura, de renovo, de realinhamento com os céus. E que, ao amanhecer, possamos dizer: eu dormi, mas o meu coração velava, e o Senhor falou comigo. Conclusão. Senhor, hoje entendemos que o sono é mais do que um momento de descanso físico. É um momento de aliança, de renovação, de entrega. O sono é um jardim secreto onde o Senhor rega a alma cansada,
cura feridas ocultas e fala baixinho com aqueles que aprenderam a ouvir. Muitos têm dormido cansados, mas acordado ainda mais vazios, porque se deitaram sem entregar a alma, porque dormiram sem confessar o peso, porque fecharam os olhos, mas não abriram o coração. Mas hoje, isso muda. Hoje, um novo descanso começa. Um descanso que nasce da entrega, da rendição, da presença. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. E é essa paz que pedimos agora. Essa paz que guarda, que protege, que envolve. Essa paz que não se explica, mas que se sente. Essa paz que transforma o quarto num santuário. Essa paz que faz do travesseiro um altar. Senhor, transforma esta noite. Que ela não seja apenas um intervalo entre dias, mas um renovo entre estações. Que o teu Espírito habite este lugar. Que os anjos cerquem este quarto. Que cada respiração seja um cântico. Que cada batida do coração seja um lembrete. Eu pertenço ao Senhor. Como o maná que caía na madrugada para alimentar o povo no deserto, também cremos que a tua paz desce agora. Fresca, suficiente, sagrada, e como uma criança que se aninha no colo do Pai. Nós nos deitamos, confiando, entregando, descansando. Obrigado, Espírito Santo. Este dia é teu, esta noite é tua, e este coração repousa em ti.